Olá meus amigos, o assunto de hoje é o padrão Jigsaw belga, um padrão introduzido aí desde os anos 50, presente aí nas Forças Armadas até os dias atuais. É sem dúvida o padrão de mais longa vida utilizado pelas Forças Armadas da Bélgica. Bom, esse padrão ele inicialmente surgiu aí em meados dos anos 50, mais precisamente em 1956, onde surgiu esse primeiro padrão aqui, também denominado o Smock como M56, e vocês veem que ele é uma camuflagem bastante escura e ele era impresso, ou seja, os uniformes eram fabricados num canvas, um material de algodão, uma lona bem grossa, e esse tipo de uniforme com essa camuflagem, eles eram estritamente distribuídos aí para pequenos grupos de elite, tá? O restante das forças continuava usando a camuflagem anterior, que era o Denison. Esse uniforme ele permaneceu sendo utilizado aí até o início dos anos 70, quando criaram aí uma nova variação dele, que foi chamado o segundo padrão Jigsaw, que é essa versão aqui. Ele passou a ser impresso num tecido um pouco mais leve, na verdade eram duas variações de tecidos. Um era um heavyweight, um mais pesado, que era uma sarja grossa, e tinha também nas gandolas um material mais lightweight, que era um popeline. A impressão ela ficava bem semelhante nos dois tecidos, e ele permaneceu sendo usado ali nos anos 70 por pequenos grupos de elite também, principalmente aí da Marinha e do Exército. E assim ele veio até a criação, na verdade a evolução do padrão aí no final dos anos 90. Mas antes de entrar aí no novo padrão, cabe lembrar que em 89 a Força Aérea Belga introduziu um padrão exclusivo deles, padrão bastante conhecido. Ele era uma das versões dos trials realizados em 1976 para o novo uniforme camuflado da Alemanha, que vinha utilizando o verde e passaria aí nos anos 90 a utilizar o Flector. Mas em 89 a Força Aérea Belga integrou aqui o Flector numa versão um pouco semelhante. Na verdade existe uma boa variação de cores e as formas também são distintas do que o eleito pela Alemanha. Mas era um Flector que participou dos trials, não foi utilizado pela Alemanha. Enfim, a Bélgica acabou utilizando o padrão Flector até antes dos alemães. Esse padrão era basicamente utilizado pelo pessoal de segurança das bases aéreas e ele foi descontinuado em 2000, com o surgimento do novo padrão aqui, o terceiro padrão Jigsaw. Nessa época, o Ministério de Defesa da Bélgica, ele assumiu que o país deveria ter uma camuflagem padrão reconhecível internacionalmente. Então eles utilizaram os mesmos formatos anteriores, porém a camuflagem os quadros ficaram um pouco menores, ela se tornou um pouco mais densa e impresso também num tecido diferente, o que conferiu mais cor, mais vida às cores. Então ele passou a ser produzido aí num hipstop, 50% nylon, 50% algodão, e esse permaneceu como o uniforme base aí das Forças Armadas belgas até atualmente, salvo um pequeno período, que a gente já vai falar aqui para frente. Então a partir de 99 esse padrão aí ele foi introduzido como terceira versão e ele vem sendo usado até os dias atuais. Nesse meio tempo, o aumento da participação da Bélgica nas missões de paz e principalmente o compromisso que eles tinham com a ISAF, foi necessário criar um padrão distinto belga também mais adequado aí para cenários de guerra no deserto. Então surgiu aí o Jigsaw Desert. Só vou dar uma passada aqui rápida porque esse não é o foco, mas vale a pena mostrar que também surgiu aí essa variação em 2004, sendo utilizada aí como versão de deserto até os dias atuais. Em 2005 chegou a ser criado um quarto padrão Jigsaw. Ele era muito semelhante com essa peça daqui, é uma peça impermeável, o tecido dela é ligeiramente diferente, então a impressão das cores nesse tecido, ele confere também uma diferenciação, ele não é uma variação. Eu só coloquei aqui porque as cores intensas, ela apresenta a semelhança com esse quarto padrão que havia sido introduzido, porém o quarto padrão, ele eliminou todas essas manchas, a parte branca aqui que aparece sutilmente na camuflagem. Porém esse uniforme também foi descontinuado, permanecendo a terceiro padrão como o uniforme número 1 aí das Forças Armadas belga, sobrevivente até os dias atuais. É um padrão bastante distinto. Toda vez que a gente vê reportagens aí, principalmente ligadas a terrorismo na Europa, onde aparece a Bélgica, você vê os soldados trajados aí, acho que só a bota não é no padrão, mas da calça até a balaclava e o capacete, todo o equipamento é nesse padrão Jigsaw. É isso aí pessoal, a
gente decidiu fazer o vídeo sobre o Gigasol agora porque a gente nunca tinha explorado esse padrão. Eu acho bastante curioso, é bastante distinto, e assim como o Ministério da Defesa exigiu na época, ele criou aí um padrão internacionalmente distinguível para as Forças Armadas belgas. É isso aí, gente. Obrigado. Se você gostou, deixa o like, acompanhe as nossas outras playlists e se você não está inscrito, se inscreva no nosso canal e acione o sininho para receber as notificações, permaneça atualizado das nossas postagens. Um grande abraço.